seja bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Sou Carlos Henrique Carneiro com dicas de leitura e temos aqui uma indicação bem importante dela, Júlia Lopes de Almeida, século XIX e seu Memórias de Marta. É um romance que trata de Marta e sua juventude, sua infância no Rio de Janeiro. É uma história que valoriza a energia feminina num universo bastante inapropriado para figuras independentes mulheres, que é a América Latina do século XIX. É uma obra robusta, não pelo seu tamanho, mas pelo alcance, ou seja, tratar de uma figura que sai da periferia, sai de um cortiço e consegue alguma independência material através da educação, e mais, sozinha. Então, o destaque a Memórias de Marta é grandioso, importantíssimo dentro da literatura brasileira. Júlia Lopes, que já havia publicado A Falência, esse é o primeiro romance de Júlia Lopes, é de 88, saiu em folhetim, 1888. A narração está em primeira pessoa. O que temos aqui? O pai de Marta acaba se suicidando porque ele é acusado de ter ficado com o dinheiro dos patrões da empresa Braga e Torres. E, na verdade, ele tinha sido assaltado. Tomado de vergonha e também sabendo que havia uma chance dele mesmo ser preso, o pai de Marta comete suicídio tomando veneno. A família, então, mãe e filha, vão para um cortiço em São Cristóvão e há no entorno dessa moradia bastante úmida, descrita como um lugar bem inóspito, há uma vizinhança que é mostrada de maneira bastante caricata, animalizada às vezes, bem no estilo realista, naturalista, conhecido do final do século XIX. É um livro publicado bem próximo de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Eles que se conheceram também, Júlia e Aloysio Azevedo. Então, o cenário mostrado em Memórias de Marta remonta a um ambiente bastante precário, com crianças que bebem, né? A mãe da criança que é embebedada pelo Joaquim da Venda o espanca, a mãe também espanca Carolina, que é sua outra filha, que por sentir pena de Marta lhe oferece um pouco de comida num determinado momento da história, ambas crianças. E a mãe, chamada aqui de Ilhoa, nascida nas ilhas ou de origem negra, essa Ilhoa acaba batendo no filho que bebe, batendo na filha porque cedeu um pedaço de carne à amiga, à vizinha, enfim. Possui depressão essa garota Marta, oprimida pela pobreza. A mãe lava e passa para outros clientes, lava e passa roupas, e vamos encontrar então uma narrativa muito triste. A escola vai ser a catapulta, digamos assim, dentro dessa vida oprimida que leva Marta, sustentada pela mãe, com pouco salário, né, com uma renda muito pífia. Marta se entrega aos estudos e acaba conseguindo passar num concurso. Isso leva anos, até os 20 anos. O livro vai até quando ela possui 24 anos de idade. Vai da infância até os 24 anos de idade. Quando ela faz 24 anos de idade, ela se casa e o livro termina. Então, durante esse período da infância, né, cerca de 10, 11 anos até os 18, ela está na escola se empenhando em conseguir um espaço como tutora ou professora mesmo. Consegue esse cargo e acaba retirando sua mãe do cortiço junto consigo e vão morar próximo à escola. É um ganho, é uma coisa muito importante. É o capítulo 1. Das cenas lembra-me a da mudança, um homem zangado mandando pôr nossos trastes na rua, minha mãe chorosa aconchegando-se a si, uma vez que entrei numa alcova, um quarto, onde estava um homem morto, muito magro, estirado sobre a cama, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lenço. Era meu pai. Tive medo, minha mãe obrigou-me a beijá-lo.
O frio e o cheiro do cadáver deram-me náuseas. Esse é um trecho que remonta o estilo realista naturalista, um apego à descrição objetiva do ambiente e a impressão dessa narração em primeira pessoa, que é bastante ruim. Quando Marta vai a primeira vez à escola, as primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar. Sentia-me triste no meio de tanta gente, experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Acostumei-me por fim. E depois de um mês aquilo até me divertia. Quem auxilia Marta nessa ascensão escolar é a dona Aninha, professora, que inclusive chega a lhe dar aulas de inglês. Aninha leva a pedido da própria mãe, por conta da depressão que Marta sofre, fica recolhida no quarto, chora, enfim. Dona Aninha, a pedido da mãe de Marta, leva Marta com ela num período de férias até a cidade de Palmeiras. E lá ela conhece Luiz, um rapaz que, ao contrário dela, mais dinâmico, falante, simpático. Eles flertam um pouco mais por conta de Marta do que da vontade de Luiz. Marta carrega essa lembrança de volta para casa. Nada acontece, não há um desenvolvimento de relacionamento nenhum. Quando Marta passa no concurso para professora e é admitida oficialmente como funcionária da escola, isso acontece exatamente no dia do casamento de Luiz. Não tem muita sorte essa Marta. Ela recebe a notícia, acaba se acostumando com aquilo, acredita Marta o tempo todo da narrativa que é feia, que é pobre, magra demais, pobre demais, feia demais. Enfim, ao contrário das figuras femininas mostradas durante o século XIX, mesmo as do realismo, naturalismo, Marta é uma figura improvável para se tornar a heroína da história, nesse sentido das descrições do padrão das figuras femininas de então. Mesmo Virgília, mesmo Rita Baiana, mesmo Dona Ema, do Ateneu, enfim, as figuras femininas do romantismo ao realismo não têm esse perfil, esse padrão. O que nós vamos encontrar é essa visão caricata de Marta, o texto é em primeira pessoa, e uma visão positiva no sentido do seu percurso. Apesar disto, que ela mesma revela, essa inquietação com o seu corpo, com o seu jeito de ser, a timidez possível, enfim, ela vai conseguir um espaço e uma vitória, que é o casamento. Vejam, enquanto acontecia essa ascensão social, mesmo que pequena, mas gratificante, sair para Marta e mãe, sair do cortiço, o Miranda, que é uma figura das redondezas com quem a mãe trabalha há mais de 10 anos, lava e passa roupas para ele. Figura que é descrita como gordo, calvo, cavanhaque, mais de 40 anos de idade, para o século XIX já idoso. Miranda pede a mão de Marta em casamento para a mãe dela. Em princípio, Marta nega, diz que não quer se casar. A mãe de Marta, de modo bastante surpreendente para a época, diz que vai fazer o que a filha quiser fazer. Estará com a filha em qualquer escolha. Olhei com desprezo para o meu corpo, achando-o indigno da minha alma. O ódio da natureza cresceu em mim num fermento em que todos os azedumes se encontravam. Minha mãe percebeu tudo e falou: eu só quero o que tu quiseres. Muito interessante, porque sabe-se que as figuras das mães no século XIX, até bem pouco tempo, eram muito autoritárias nesse quesito casamento solteirice. Principalmente quando o alvo da conversa era uma figura feminina, era uma obrigação casar, né? Ficar do lado do marido, aquela coisa toda. E aqui temos um contrassenso em relação à época. Mais um destaque para Memórias de Marta é essa configuração dessas duas mulheres, mãe e filha, que fogem ao padrão da época, século XIX. Foi meu primeiro grito de desespero. Marta está dizendo que não vai conseguir alcançar nunca alguma felicidade. Felicidade para Marta era ser aquilo que ela não é. Felicidade para Marta era ser parecida com as figuras que ela via na casa de Dona Aninha. Era poder viver como na fantasia, no sonho que ela tinha, e não uma garota vinda do cortiço, órfã de pai, envergonhadíssima por conta do suicídio, se coloca um pouco como culpada do suicídio do pai, porque estaria envergonhado da família, o que inclui a filha. Envergonhado por ser chamado de ladrão, o pai
comete suicídio. Também tem isso também, né? Marta se considera um pouco culpada pela morte do pai, vai vendo. Aí, num estalo de consciência, depois dessa conversa com a mãe, vem. Só muitas horas depois pude ter calma para refletir. E refletir que o meu casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Os ultrajes que a minha imaginação recebia. Veja que interessante. Esse é o final da história praticamente. Durante 95% do livro, narrado em primeira pessoa, Marta acaba culpando a si mesma por não conseguir atingir uma tranquilidade social, financeira, e não conseguir namorado. E ela sempre julga-se de um modo muito cruel. Agora, com a chance do casamento, ela vê uma possibilidade de se tornar um pouco aquilo de que ela sonhava. Mesmo sendo, como ela mesma afirma, uma figura sem habilidade. A mãe, inclusive, chegou a pedir ajuda para ela quando elas foram morar no cortiço, sem o pai, obviamente, morto. Ela relata que não conseguia deixar água para ferver, cozinhar alguma comida, colocar a casa em ordem, ela não tinha habilidade para isso, porque o que ela queria era mesmo a vida acadêmica. Aliás, é importante dizer que a chegada de Marta na escola se dá por conta de um favor de uma cliente da mãe de Marta. Esta leva a filha até a casa onde ela vai deixar as roupas ou buscar roupas para lavar, enfim. E nessa casa está a filha da dona, chamada Lucinda, que está brincando com umas bonecas, e existe a descrição do lugar como muito luxuoso e absolutamente contrastante com a vida de Marta. A dona da casa oferece para a menina, Marta, umas roupas que não serviam mais para sua filha. Marta acha aquilo uma vergonha, se sente muito constrangida. Ela veste e desveste várias peças de roupa na frente das mulheres. Diz que é rodada, feita uma boneca para comprovar que o vestido estava bem posto. E, enfim, acha aquilo uma vergonha, mas depois acaba aceitando, porque com essa roupa, finalmente ela podia ter condições de ir à escola. Fica o registro. Agora, voltando, com a possibilidade do casamento, ela vai ter um pouco de tranquilidade, não no sentido de que buscara sempre um casamento para completar-se. Ela vai ter tranquilidade justamente porque vai alcançar aquilo que ela achava que não poderia, por ser feia, por ser magra demais, etc, etc, etc. De novo, a figura de Marta não vê no casamento uma ascensão social, ela não precisa disso. Ela vai afirmar que não quer o casamento, enfim. E acaba cedendo, apesar de não sentir paixão nenhuma pelo homem, que ela trata com algum respeito. A própria mãe, num gesto de muita humildade, conta para o Miranda, às vésperas do casamento, toda a história do marido, não querendo deixar para Miranda a ideia de que ambas estariam se escorando nele para benefícios materiais. O Miranda compreende a vergonha por que passa a mãe de Marta, contando do suicídio, da pobreza, pede para que a mãe, o Miranda, pede para que a mãe interrompa o discurso. Isso causa em Marta algum contentamento, ela acha que vai valer a pena ficar com o Miranda. E aí, quando do 8º dia do casamento, a mãe de Marta morre. Já estava doente do coração e o médico inclusive se espanta que a mãe de Marta tenha durado tanto tempo. O que Marta diz sobre o casamento, no final do século XIX. E assim, sem troca de emoções nem conversas íntimas, procura cada um para o seu lado satisfazer as necessidades absolutas de seus gostos e temperamentos. A mulher, então, ou se resigna a viver encolhida em casa, na humilhante posição de mera governante, ou revolta-se contra a superioridade do marido e provoca-o de todas as maneiras, desde a mais séria até a mais fútil. Está aí toda a ciência. E o final da história é assim. Casei-me numa bela tarde de verão, poucas pessoas assistiram ao ato, além de minha mãe, Sr. Jerônimo, a mulher dele, que foi minha madrinha. Passamos uma semana feliz, meu marido consagrava-me uma afeição serena, era delicado e bom. Nunca no meu lar soaram as alegres e sonoras frases dos noivos apaixonados, mas também não houve nunca nenhum arrufo, ou seja, nenhum aborrecimento. Desdenha um pouco do próprio casamento, né?
sendo bem realista, mas não deixa de marcar que faz uma escolha importante mais para ela do que para o Miranda. Diz que o livro ia terminar e é assim. Meu marido entrou atrás de mim e amparou os braços. Tive ataques violentos, mordendo-me, batendo a cabeça na cabeceira, cerrando os dentes, num desespero. Levantei-me e fui postar-me ao lado da minha adorada morta. Não me arredei dali de joelhos entre o leito e a janela aberta por onde entrava a viração perfumada da noite semeada de estrelas. Deliberadamente um contraste repentino, né? Diante de uma realidade terrível, mais uma realidade terrível para Marta, né? Que vai do suicídio do pai, a mudança para o cortiço, a convivência drástica com a vizinha no cortiço, a falta de comida, falta de roupa para vestir, conhecer um grande amor como Luiz e a história não ir para frente. Enfim, mais uma tragédia, digamos, a morte da própria mãe em sua presença. Qual é o contraste? Dizer que vinha de fora uma viração, é o vento, né, o litoral, que entrava numa noite semeada de estrelas. E o livro termina aí. O que significa essa imagem, esse contraste? Uma compensação do universo para aquelas angústias por que passou Marta. Uma compensação do destino. Vou insistir, o livro tem características do realismo e do naturalismo. À medida que relata mazelas sociais, a vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Característica psicológica de personagem, as angústias de Marta, a depressão, a solidão, procura um médico. Um dado técnico a respeito das dores não são vindas de leituras inacabadas ou apenas de frustração amorosa. Ela tem a questão, traz consigo a questão da depressão por conta da situação social em que se encontra. E resvala-se no naturalismo à medida que vamos ter essa descrição, na primeira metade do livro, a descrição dos personagens, já falei disso no começo. A descrição um pouco animalizada, caricata dos personagens em seu entorno. Detalhes da orelha, o tipo de queixo, o olhar, o ambiente que por vezes combina com uma feição mais inóspita de certos personagens. Enfim, é parte dessa influência do naturalismo. O que é interessante é que Marta foge do determinismo, um pensamento muito comum do final do século XIX para a literatura, que é do Hippolyte Taine, o determinismo. Esse pensamento traz que o homem seria fruto do meio, escravo dos instintos, resultado do ambiente em que se está. Dá para ler isso no Cortiço, no Ateneu, em pedaços do Brás Cubas, enfim, quase todo essa de Queiroz, a caracterização do personagem como fruto dos seus ancestrais, do ambiente que estava. Não é assim com Marta. É um detalhe interessante. Ela convive na periferia, convive com pessoas que são consideradas párias da sociedade, né? E mesmo assim acaba mantendo o foco na necessidade de mudar de vida e também ajudar a sua própria mãe. É a revolução, né? É essa a importância de Memórias de Marta, Júlia Lopes de Almeida. É isso, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, não deixe de curtir, se inscrever. Obrigado, até mais.